O bastão e as ovelhas, a hora silenciosa em que o México muda de pastores. Há um tipo de notícia que não cabe numa manchete de choque, porque sua força não está na surpresa, mas na acumulação lenta e inevitável do tempo. É essa a notícia que hoje quero contar, em algum lugar de Roma, sobre uma mesa que já viu passar séculos de decisões, repousam dezenas de cartas vindas do México. Não são cartas de escândalo. São cartas de idade. E, ainda assim, talvez seja uma das transformações mais profundas que a Igreja mexicana viverá em uma geração. Não vou dramatizar o que não precisa de drama. O que vou fazer é convidar você a olhar com atenção para algo que, por ser lento, corre o risco de passar despercebido, e que, justamente por isso, merece ser nomeado com cuidado. Uma regra antiga, aplicada com nova disciplina. Todo bispo da Igreja Católica, ao completar 75 anos, é obrigado pelo direito canônico a apresentar sua renúncia ao Papa. Isso não é castigo, não é sinal de crise, não é decisão política de ocasião. É uma norma que existe há décadas e vale para qualquer diocese do mundo, da mais pequena paróquia rural à mais antiga arquidiocese primaz. A carta chega, e então começa o verdadeiro processo. O Papa decide quando aceitá-la. Pode ser em semanas. Pode ser em anos. Depende da diocese, do momento, das circunstâncias, e depende, sobretudo, de encontrar quem venha a ocupar o lugar que se abre. O que torna este momento particular não é a regra em si, ela sempre existiu, mas a coincidência histórica, uma proporção em comum do episcopado mexicano atravessa, ao mesmo tempo, essa fronteira de idade. Não é uma província isolada, nem uma diocese distante. É uma fração significativa de toda a hierarquia católica do país, incluindo duas das sedes mais visíveis e mais simbólicas, a Arquidiocese Primaz, sediada na capital, e a segunda maior arquidiocese metropolitana do território nacional. Leão XIV, desde os primeiros meses de seu pontificado, deu sinais de que pretende aplicar essa norma com regularidade, sem as prorrogações longas que alguns antecessores concederam em certos casos. Isso significa que o número de nomeações que ele terá de fazer sobre o México, nos próximos meses, não é pequeno. Fala-se em dezenas de sedes, entre as que se abrirão por aposentadoria e as que já estão vacantes, aguardando pastor há meses. 1/3 do episcopado de um país inteiro renovado em um único período concentrado de tempo. Isso não tem precedente recente. E é sobre isso, sobre o que essa renovação significa, não apenas administrativamente, mas espiritualmente, que quero conversar com você esta noite. O Primaz e o Profeta. Duas sedes, entre todas, concentram a atenção. A primeira é a Arquidiocese Primaz do país, a mais antiga, a mais visível, aquela cujo titular é, historicamente, a voz institucional do catolicismo mexicano diante do governo, da imprensa e do mundo. Seu atual arcebispo já ultrapassou a idade canônica de aposentadoria. Sua renúncia está formalmente apresentada, aguardando a decisão papal, decisão que, pelas circunstâncias do calendário eclesiástico dos últimos anos, acabou por atravessar a transição entre dois pontificados. Quem recebe o cargo herda não apenas uma catedral e um território, mas o papel de ser, publicamente, o rosto da Igreja mexicana. A segunda é a arquidiocese que, nos últimos meses, ganhou uma dimensão diferente diante da opinião pública. Seu arcebispo, já também além da idade de retiro, tornou-se conhecido por denunciar, com linguagem direta e pastoral, a presença do crime organizado em extensas regiões do país, prefeitos que pagam propina a grupos armados, párocos que precisam pedir permissão a chefes de território para celebrar festas religiosas, comunidades inteiras vivendo sob um poder paralelo ao do Estado. Quando esse arcebispo se aposentar, seu sucessor não herdará apenas uma sede prestigiosa, herdará a pergunta sobre se continuará falando com a mesma clareza, ou se buscará outro tom. Essa pergunta, note bem, não será respondida só pelo novo arcebispo quando chegar. Ela começa a ser respondida agora, no momento em que o Papa escolhe quem enviar. Porque escolher um pastor para um território ferido pela violência já é, em si, uma decisão pastoral, antes mesmo da primeira homilia do novo bispo.
Um mapa que cobre o país inteiro. Se essas duas sedes fossem as únicas em jogo, já seria notícia relevante. Mas não são. A lista de arquidioceses e dioceses mexicanas em transição, entre aposentadorias iminentes e seja vacantes, atravessa praticamente todas as regiões do país. Há a Sé histórica do Sul, onde a fé católica se entrelaçou, ao longo de séculos, com tradições dos povos originários, produzindo formas de religiosidade popular que não existem em nenhum outro lugar do mundo, festas patronais onde elementos pré-hispânicos convivem, com naturalidade que só o tempo constrói, com a liturgia romana. Há a Sé costeira onde turismo internacional e violência armada coexistem lado a lado, onde grandes hotéis e bairros populares dividem o mesmo território eclesiástico, e onde a prática religiosa vem caindo por causa do êxodo de famílias inteiras fugindo da insegurança. Há a grande Sé colonial do centro do país, uma das mais antigas do continente americano, guardiã de um patrimônio religioso e arquitetônico que atravessa séculos. Há a Sé do centro-oeste industrial e agrícola, onde a presença de grupos armados obrigou parcos rurais a desenvolver, ao longo de anos, formas específicas de ministério em contextos de insegurança permanente, comunidades que aprenderam a viver realidades para as quais nenhum manual pastoral as havia preparado. Há a grande Sé do norte industrial, próspera economicamente, onde a pastoral urbana profissional convive com bairros periféricos que vivem outra realidade completamente distinta. E há, além das grandes arquidioceses metropolitanas, uma lista mais silenciosa, Sé já vacantes, sem bispo titular, algumas há mais de um ano, funcionando sob administração temporária. Entre elas está a diocese fronteiriça mais importante do continente, porta de entrada e de trânsito para milhares de migrantes rumo aos Estados Unidos, onde a igreja local exerce, há anos, uma função de acompanhamento humanitário que nenhuma outra instituição cumpre com a mesma proximidade. E há ainda um nível quase invisível para quem só olha o catolicismo romano majoritário, as comunidades católicas de rito oriental presentes em território mexicano, fiéis de tradição arménia, maronita, greco-melquita, que mantêm plena comunhão com Roma, mas conservam liturgias e disciplinas próprias, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. Essas comunidades também aguardam decisões pastorais, embora raramente apareçam nas análises sobre o tema. O quadro completo, somado, é impressionante. Quase um terço de todas as circunscrições eclesiásticas do país mudará de pastor em um período concentrado de tempo. Não há, nas últimas décadas, precedente equivalente. Como se escolhe um bispo? Vale a pena entender o processo, porque isso ajuda a calibrar expectativas. O núncio apostólico, o representante diplomático do Papa no país, recolhe informações sobre possíveis candidatos para cada sede vacante. Consulta bispos da região, sacerdotes com experiência pastoral, leigos que conhecem bem a realidade local, e, quando as circunstâncias permitem, autoridades civis. O processo pode levar meses só nessa fase. Depois, o núncio elabora uma lista de 3 nomes, o que se chama tradicionalmente de terna, e envia ao dicastério vaticano responsável pelos bispos, que avalia os candidatos, verifica antecedentes, pede informações complementares e, por fim, apresenta uma recomendação final ao Papa. Há um detalhe que dá a este momento uma dimensão particular. O próprio Leão XIV dirigiu esse dicastério nos 2 anos anteriores à sua eleição. Ele conhece o sistema por dentro. Conhece, provavelmente, muitos dos expedientes mexicanos pessoalmente. Isso significa que as decisões que tomará não serão as de um Papa aprendendo um sistema novo, mas as de alguém que já sabe, com razoável precisão, que tipo de perfil funciona para que tipo de sé. Isso não garante acertos, nenhum processo humano garante. Mas indica que as escolhas provavelmente serão mais informadas do que em situações comparáveis do passado. 2 tipos de pastor. Quero deixar por um momento a arquitetura institucional e falar de algo mais simples, mas que me parece o coração de tudo isto: que tipo de bispo o México precisa receber. Ao longo dos anos, quem acompanha de perto a vida das dioceses aprende a reconhecer 2 perfis, que não estão nos manuais, mas que qualquer parco de paróquia pequena reconhece de imediato. Existe o bispo que, ao chegar a uma nova sede, visita primeiro as paróquias mais distantes,
não as catedrais urbanas, onde a imprensa cobre sua chegada, mas as capelas rurais, onde só o parco local costuma pisar. É o bispo que, depois da missa, fica para comer com as famílias, pergunta nomes, volta meses depois e ainda se lembra de quem é quem. É o bispo que aparece quando algo grave acontece numa comunidade, sem que ninguém precise pedir, numa tragédia, numa doença de um padre rural, numa festa importante da vizinhança. É o bispo que, ao reunir seu clero, escuta antes de falar, pede relatos concretos antes de anunciar planos. E existe o bispo que se instala com lógica de funcionário assumindo um cargo, que delega as visitas pastorais auxiliares, que mede seu trabalho por estatísticas em vez de por rostos, que processa o que acontece nas comunidades através de relatórios administrativos, sem sentir necessidade de verificar por si mesmo. Os dois cumprem, formalmente, as mesmas funções canônicas. Celebram as mesmas missas, assinam os mesmos documentos, presidem as mesmas cerimonias. Mas o efeito que produzem sobre as comunidades que pastoreiam não é o mesmo. A diferença entre ter um bispo pastor e um bispo administrador é a diferença entre uma diocese viva e uma diocese funcionando em piloto automático. E é exatamente isso que está em jogo agora, não apenas os nomes, mas os tipos. Que perfil de pastores vai escolher Leão XIV para as dezenas de sedes que se abrem? Porque o México, hoje, não precisa de administradores. Precisa de homens que entendam o que significa uma festa patronal numa cidade do Sul, que saibam como se reza depois que a violência passou por uma comunidade do Centro-Oeste, que conheçam a diferença entre uma paróquia fronteiriça cheia de migrantes em trânsito e uma paróquia industrial do Norte, cheia de operários com raízes de gerações no mesmo território. Essa sensibilidade não se aprende em seminários distantes nem em livros de teologia. Aprende-se nas visitas aos doentes, nas confissões que duram horas porque a pessoa que entrou carrega décadas de vida para contar, no contato cotidiano com gente comum que nenhum curso substitui. A frase que ficou. Há uma frase que ouvi, há muitos anos, de uma pessoa simples do campo, e que nunca me abandonou: ao pastor se conhece pelas ovelhas que cuida, não pelo bastão que carrega. O bastão episcopal é bonito, antigo, carregado de simbolismo. Representa o ofício, a autoridade, a tradição. Mas é só isso, um símbolo. O que importa de verdade é o que o pastor faz com as ovelhas que lhe foram confiadas, se as conhece, se as cuida, se quando uma se perde vai buscá-la pessoalmente ou manda outro no seu lugar enquanto ele revisa planilhas de orçamento. Se eu pudesse dizer uma única coisa a quem decide os próximos nomes para o México, seria isto: mandem pastores, não funcionários. Homens que sejam reconhecidos pelas ovelhas que cuidam, não pelo cargo que ocupam. Uma vida inteira caminhando até a missa. Quero contar uma pequena história, sem nomes, porque ela representa milhares de histórias iguais espalhadas pelas paróquias rurais do México. Havia, numa comunidade do interior, um homem já idoso, de mãos curtidas pelo trabalho no campo, que vivia a 2 horas de caminhada do templo mais próximo. E, todo domingo, sem falta, ele caminhava essas 2 horas para chegar à missa. Chovesse, fizesse sol, estivesse com saúde ou não, ele ia. Uma vez alguém lhe perguntou por que não ficava em casa quando o caminho estava ruim. Ele respondeu com uma frase simples: já faltei muitas missas quando era jovem. Agora devo tantas a Deus que não me alcançam os anos para pagá-las. Esse homem, e milhares como ele, é o verdadeiro destinatário de tudo o que está sendo decidido em Roma. Não os analistas, não os especialistas em política eclesiástica. As famílias comuns das paróquias mexicanas, que as gerações sustentam a fé com uma fidelidade que, nas grandes cidades, às vezes já não se compreende bem. Essas famílias não pedem muito de seus bispos. Pedem apenas que, quando chegarem às suas paróquias, se lembrem de que nos bancos há gente que passou a vida inteira caminhando para chegar à missa, gente para quem o culto dominical nunca foi um trâmite social, mas o centro de toda a semana. O contexto que não pode ser ignorado. Essas dezenas de sedes não estão sendo renovadas num vácuo. Estão sendo renovadas no México concreto, marcado pela presença do crime organizado em regiões inteiras,
por uma reconfiguração recente do panorama criminoso após a captura de uma liderança relevante, cujos efeitos territoriais ainda não estão claros, por fluxos migratórios massivos nas regiões de fronteira, e por uma secularização acelerada nas grandes cidades que convive, lado a lado, com a fidelidade sustentada das comunidades rurais. Nesse contexto, cada nomeação carrega peso concreto. Não é o mesmo enviar um administrador a uma diocese marcada pela violência do que enviar alguém com experiência real em zonas de alta insegurança. Não é o mesmo enviar um teólogo de gabinete a uma diocese fronteiriça do que enviar um pastor formado no acompanhamento de comunidades migrantes. As escolhas específicas vão marcar, durante anos, a vida concreta de quem recebe esses bispos. A testemunha silenciosa. Há um detalhe que gosto de lembrar, porque coloca tudo isso em outra perspectiva. Entre os bispos eméritos vivos mais longevos do mundo, há um mexicano centenário, ordenado sacerdote ainda nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que participou pessoalmente do Concílio Vaticano I, um dos últimos vivos a ter estado presente nas deliberações que redefiniram, no século passado, praticamente todos os aspectos do funcionamento da Igreja Católica. Esse homem viu passar 4 pontificados inteiros. Viu a liturgia mudar do latim para as línguas vernáculas. Viu o papel dos leigos se transformar. E continua vivo, memória silenciosa, enquanto um novo Papa decide, a milhares de quilômetros, quem vai liderar as dioceses do país onde ele serviu durante décadas. Essa continuidade, não as decisões isoladas de cada Papa, mas a sobreposição das gerações, é, talvez, o retrato mais fiel do que é a Igreja, bispos centenários que se lembram de concílios de décadas atrás, enquanto novos pastores tomam decisões que afetarão gerações que ainda nem nasceram. O que está realmente em jogo? Chegamos ao ponto em que quero ser claro sobre uma coisa. O que está acontecendo com a Igreja mexicana não é apenas uma série de decisões administrativas tomadas em Roma. É a configuração do catolicismo do país para os próximos anos, o tipo de pastores que milhões de famílias vão receber em suas paróquias. E essa configuração não depende só das decisões papais. Depende também de como cada comunidade recebe os pastores que lhe chegam, de como os párocos locais acompanham os novos bispos em seus primeiros meses, de como os fiéis leigos sustentam, ou não sustentam, as iniciativas pastorais que esses bispos tentam construir. A Igreja não são só os bispos. A Igreja somos todos. E a renovação que se aproxima dependerá tanto das decisões de Roma quanto da resposta das comunidades que recebem os novos pastores. Um momento de silêncio. Se você quiser, para um instante. Não é preciso ritmo nenhum, só um momento de atenção. Pense em quem decide, a milhares de quilômetros, os nomes que vão marcar paróquias inteiras durante anos. Pense nos homens que, hoje, ainda não sabem se serão chamados a esse ofício, e no peso de um discernimento honesto diante disso. Pense nas famílias que, todo domingo, sustentam com sua fidelidade silenciosa uma instituição que às vezes demora a perceber o valor dessa fidelidade. E pense, sobretudo, que a resposta a tudo isso não está só em Roma. Está também na maneira como cada comunidade decide receber quem chegar, com abertura, com paciência, com a disposição de construir junto, e não apenas de esperar e julgar de longe. O peso de uma cadeira vazia. Há algo que quem nunca viveu de perto a vida de uma diocese dificilmente entende, o que significa, na prática cotidiana, uma sé vacante. Não é apenas uma linha em uma lista administrativa. É uma cúria sem cabeça própria, funcionando sob a responsabilidade de um administrador apostólico que, por mais competente e dedicado que seja, sabe que sua função é provisória. É um seminário que aguarda para saber que tipo de formação seu novo bispo vai priorizar. São padres recém-ordenados que não sabem exatamente a quem, de fato, vão prestar contas nos próximos anos. É um plano pastoral que fica em suspenso, porque ninguém quer comprometer o sucessor com decisões de longo prazo tomadas por quem sabe que vai sair em breve. A continuidade sacramental se mantém, isso é importante dizer, e ninguém deveria se alarmar pensando que uma diocese sem bispo titular deixa de funcionar. As missas continuam, os sacramentos continuam, os párocos continuam seu trabalho.
mas há uma diferença entre continuidade e vitalidade. Uma diocese pode sobreviver anos sob administração temporária. O que ela dificilmente consegue fazer, nesse período, é crescer com a força de um projeto pastoral próprio, assinado por alguém que pretende ficar, que vai colher os frutos, ou as consequências, das decisões que toma. É por isso que a quantidade de sedes vacantes que hoje se acumulam no México não é um detalhe menor. Cada mês que passa sem que uma diocese tenha seu pastor titular é um mês de projetos adiados, de decisões estruturais que ninguém quer tomar em nome de outro, de comunidades que sentem, ainda que de forma difusa, que estão numa espécie de sala de espera. O que os números não contam. É fácil, quando se fala de dezenas de sedes e de porcentagens do episcopado, esquecer que por trás de cada número há uma trajetória humana concreta. Por trás de cada arcebispo que se aproxima da idade de retiro há décadas de ministério, anos de ordenações, de crismas, de funerais, de decisões difíceis tomadas em silêncio, sem que a opinião pública jamais soubesse. Homens que entraram no seminário ainda jovens, numa época em que a igreja era diferente, que atravessaram mudanças litúrgicas, mudanças sociais, mudanças no próprio modo de a sociedade se relacionar com a fé, e que agora chegam ao fim de um ciclo de responsabilidade formal. Isso merece ser dito com respeito, porque é fácil, num texto que fala de renovação e de novos nomes, tratar a aposentadoria de um bispo como se fosse apenas a abertura de uma vaga. Não é só isso. É o fechamento de um capítulo de vida inteiramente dedicado a um serviço específico. E a forma como uma diocese acompanha essa transição, com gratidão, com memória, sem pressa de esquecer quem serviu por tantos anos, diz muito sobre a maturidade espiritual dessa comunidade. Por outro lado, por trás de cada nome ainda desconhecido que vai ocupar essas sedes, há também uma trajetória em curso, sacerdotes que, neste exato momento, exercem seu ministério sem imaginar que podem estar sendo avaliados para um chamado maior. Párocos rurais, formadores de seminário, vigários gerais, capelães de hospital, homens que vivem seu dia a dia sem saber que seu nome talvez já circule em alguma consulta discreta feita pela nunciatura. Esse anonimato prévio é, de certo modo, uma garantia de que o processo, quando funciona bem, não escolhe pessoas em busca de protagonismo, mas pessoas que já estavam simplesmente fazendo seu trabalho. Quando a fé encontra o poder das armas. Voltemos por um momento à realidade mais dura deste cenário. As regiões onde a presença de grupos armados se sobrepõe, de fato, à autoridade civil. Isso não é uma abstração retórica. Em determinadas regiões do país, párocos precisam avisar autoridades informais de território antes de organizar procissões. Em outras, famílias inteiras deixam suas comunidades de origem por causa da violência, e as paróquias que ficam passam a atender um número cada vez menor de fiéis, enquanto a diáspora leva sua fé, e sua ausência, para outras cidades, outros estados, às vezes outro país. Um bispo que chega a uma dessas regiões enfrenta um dilema real, que nenhuma formação teológica resolve sozinha, até onde ir na denúncia pública, sabendo que isso pode colocar em risco não apenas a si mesmo, mas os padres e leigos de sua diocese. Como equilibrar a coragem profética, a obrigação moral de nomear em justiça, com a prudência pastoral necessária para proteger quem está sob sua responsabilidade? Não existe fórmula pronta para essa pergunta. Cada bispo que assume uma dessas sedes vai precisar responder, na prática, dia após dia, com decisões concretas que raramente chegam à imprensa. E é exatamente por isso que a escolha de quem vai ocupar essas sedes específicas tem um peso que ultrapassa a estatística. Não se trata apenas de preencher uma vaga administrativa, mas de decidir, indiretamente, que tom a Igreja vai adotar diante de uma das feridas mais profundas do país. A fronteira como lugar teológico. Há ainda outra realidade que merece atenção específica, as dioceses de fronteira, onde o fluxo migratório redesenha, todos os dias, o rosto concreto da comunidade paroquial. Quem nunca visitou uma paróquia fronteiriça dificilmente imagina o que significa celebrar missa para uma congregação que muda quase por completo a cada poucas semanas, famílias que chegaram há dias, esperando a oportunidade de atravessar, outras que acabam de ser deportadas e retornam sem nada, outras ainda que decidiram ficar, construindo, aos poucos,
Uma vida nova numa cidade que nunca planejaram como destino final. Nessas paróquias, a distribuição de alimentos, o acolhimento noturno, o acompanhamento jurídico básico e a escuta silenciosa de histórias de perda tornam-se parte tão essencial do ministério quanto os próprios sacramentos. Um bispo que chega a essas dioceses sem experiência prévia com esse tipo de realidade enfrenta uma curva de aprendizado íngreme, e o tempo que leva para se adaptar é tempo em que comunidades vulneráveis seguem esperando uma liderança plenamente presente. Por isso, entre os critérios que idealmente deveriam pesar na escolha de quem assume essas sedes, a experiência concreta com pastoral migratória talvez devesse contar tanto quanto qualquer outro currículo acadêmico ou administrativo. Entre a cidade secular e o campo fiel. Há, por fim, uma tensão que atravessa o país inteiro e que qualquer novo bispo, onde quer que seja destacado, vai precisar aprender a habitar: a distância crescente entre o catolicismo das grandes cidades e o catolicismo das comunidades rurais. Nas metrópoles, a prática religiosa dominical vem caindo de forma constante há anos, acompanhando uma secularização que se assemelha, cada vez mais, à de outras grandes cidades ocidentais. Missas menos concorridas, batismos adiados, casamentos religiosos substituídos por cerimonias civis, gerações inteiras que cresceram com pouco ou nenhum contato regular com a paróquia. No campo, a realidade muitas vezes é outra: comunidades pequenas onde a igreja continua sendo o centro gravitacional da vida social, onde as festas patronais mobilizam vilarejos inteiros, onde a fé se transmite ainda por gerações através de práticas cotidianas simples, o terço rezado em família, a novena preparada coletivamente, o parco que todos conhecem pelo nome. Um bispo que assume uma arquidiocese metropolitana e insiste em aplicar, sem adaptação, os métodos pastorais que funcionam no interior corre o risco de soar distante da realidade urbana. Um bispo formado exclusivamente na pastoral de grandes cidades, ao ser enviado para uma diocese rural, pode ter dificuldade em compreender ritmos, prioridades e sensibilidades completamente diferentes das que está acostumado. Não existe solução simples para essa tensão. Mas reconhecê-la, nomeá-la com honestidade, é o primeiro passo para que as próximas nomeações levem em conta não apenas competência genérica, mas adequação real ao território específico que cada pastor vai receber. O papel de quem fica. Antes de encerrar, vale a pena dizer algo sobre um grupo que raramente aparece em análises como esta: os próprios fiéis leigos e o clero local que, independentemente de quem chegue como novo bispo, continuarão sendo a espinha dorsal cotidiana da vida paroquial. Um bispo, por mais dedicado que seja, não sustenta sozinho a vida de uma diocese. Sustentam-no os catequistas que preparam crianças para a primeira comunhão em salas improvisadas, os ministros extraordinários que levam a comunhão a doentes que não podem sair de casa, os coros paroquiais que ensaiam depois de longas jornadas de trabalho, os grupos de oração que se reúnem em casas simples, sem estrutura nenhuma além da própria fidelidade. Quando um novo bispo chega, ele não começa do zero. Ele chega para liderar, e, se for sábio, para aprender com uma comunidade que já vinha se sustentando, com maior ou menor vitalidade, muito antes de sua chegada e que continuará existindo muito depois de sua partida. A relação entre o pastor que chega e o povo que já estava ali é, talvez, o verdadeiro teste de qualquer nomeação episcopal. Não o currículo do bispo isoladamente, mas a capacidade de escuta mútua que se estabelece entre ele e a comunidade que passa a liderar. Fechando. O que vem a seguir para a Igreja mexicana vai se desenrolar aos poucos, ao longo dos próximos meses: aceitações de renúncias, anúncios de novos nomes, sedes vacantes finalmente ocupadas. Não é uma história de choque, de um dia para o outro. É uma história lenta, quase silenciosa, mas, por isso mesmo, mais duradoura do que qualquer manchete. Talvez seja esse, no fim, o ensinamento maior deste momento: as transformações que realmente marcam uma comunidade de fé raramente chegam com estrondo. Chegam devagar, através de decisões tomadas longe, e se confirmam, ou se desfazem, na paciência cotidiana de quem, todo domingo, continua caminhando até a missa.